Bom, gente, eu poderia começar esse vídeo falando da grande vitória do Paysandu, fora de casa, sobre o Amazonas, na liderança que o Paysandu está tendo dentro do seu grupo no quadrangular de acesso, liderança importante. Mas agora a gente tem que falar de um assunto muito sério, de um assunto em que eu estou falando e vou falar por conta do papel social que o jornalista possui em questionar e em falar os fatos. E de emitir opinião também com responsabilidade. Tá, gente? Depois de algumas situações que aconteceram no jogo e tudo mais, depois do árbitro relatar em súmula e de entender melhor como foi esse passo a passo de toda essa confusão que aconteceu lá na Arena da Amazônia, decidi gravar esse vídeo. Você tá vendo o horário, inclusive, são 11h13 da noite desse sábado, dia 9 de setembro. Então, a gente vai falar agora sobre esse jogo, que era para ser um jogo normal, como eu falei ainda há pouco, era para falar da vitória do Paysandu, mas aconteceram situações em que a gente tem que condenar e repreender de uma forma muito dura. E eu como jornalista aqui do Pará também, onde defendo os clubes daqui do Pará, seja o Paysandu, o Clube do Remo, o Águia de Marabá, Tuna Luso Brasileiro, o Independente de Tucuruí, o Santa Rosa, o Pedreira, sabe? Seja qualquer equipe, eu vou estar sempre levantando a bandeira do meu estado. E eu não vou mudar isso. Eu vou sempre ser dessa forma. Bora falar sobre isso. O Manaus, né? O jogo em Manaus, melhor dizendo. O Paysandu enfrentou o Amazonas. O jogo lá na Arena da Amazônia, em Manaus. E o Amazonas estava pressionado. Isso porque perdeu o primeiro jogo lá pro Botafogo da Paraíba por 2-1. E precisava da vitória para poder continuar ali na cola da briga pelo acesso. Então o time já estava pressionado. Não muito diferente, o Paysandu também estava pressionado por conta do empate dentro de casa contra o Volta Redonda. E aí as duas equipes começaram a jogar. Bem, no início do jogo já deu para ver que o clima não ia ser legal. Mal começou a partida e já tinha provocação dentro ali do banco de reservas do Paysandu e também do Amazonas. Tanto que integrantes ali da comissão técnica de ambas as equipes levaram cartão amarelo. Mas o estopim veio num lance e aí já vem a primeira patifaria que aconteceu. Cara, a arbitragem brasileira, ela tá complicada. Mas na terceira e na quarta divisão, ela tá ganhando todos os níveis de amadorismo possíveis. Porque como é que a arbitragem me demora quase 10 minutos, sei lá quanto tempo, sei que demorou uma eternidade para decidir o lance se foi pênalti ou não. E detalhe, no VAR. No VAR. Primeiro que a partida começou sem o árbitro de vídeo. Tava faltando uma peça do equipamento que levava a imagem para a tela lá do árbitro. Não tinha isso. O equipamento chegou depois. Já começou a patifaria aí. Aí depois acontece o lance do pênalti, que não foi pênalti. E a arbitragem demora uma eternidade para decidir. E aí nessa eternidade, aqueles ânimos que já estavam mais exaltados lá nos bancos de reservas, que coisa que não deveria estar, começou a tomar proporção inimagináveis. Como vocês vão ver agora aí, nas imagens da Larissa Balheiro. As imagens aí da confusão aí, devido à questão da arbitragem, né, da demora que aconteceu aí essa confusão dentro do campo. E aí, dentro de toda essa confusão, aconteceu isso aqui. Esse absurdo total. O jogador do Paysandu, Nailor, foi agredido e levou um soco no nariz, um soco na covardia do presidente do Amazonas. O senhor, vou já ver aqui o nome dele, desse cidadão, o senhor Wesley Couto. Ele agrediu o jogador do Paysandu. E aí, cara, a gente já entra numa outra situação que não tem como aceitar. O dirigente fazer isso
um dirigente fazer uma situação dessa, de agredir um jogador dessa forma, isso pra mim é uma das maiores patifarias, uma das maiores idiotices que uma pessoa pode fazer. Uma atitude covarde, uma atitude de bandido, uma atitude de pilantra que esse presidente do Amazonas teve em fazer isso. Só pra lembrar, esse presidente do Amazonas foi o mesmo que se envolveu naquela polêmica das emendas de 15 milhões que ele recebeu da Assembleia Legislativa lá do Amazonas. Será que é isso que tá fazendo ele ficar desesperado? Em saber que esse dinheiro que ele pegou, dinheiro público que ele pegou, não vai surtir no efeito que é o acesso do Amazonas pra Série B? Aí por isso que ele ficou assim? E não contente, olha só o que o presidente do Amazonas fez na hora da coletiva do próprio técnico do Amazonas. Coloca aí. Miguel! Licença pessoal, licença pessoal. Isso aí é simplesmente a porta do vestiário da arbitragem, gente. Isso aí é apenas a porta do vestiário da arbitragem. Gente, não é qualquer lugar. É a porta do vestiário da arbitragem. É a porta do vestiário da arbitragem. Tudo bem, os caras da arbitragem também, pelo amor de Deus, foram horríveis hoje, mas não dá pra aceitar uma situação dessa. Bora colocar de novo aí pra vocês entenderem. Porque chega a ser até incrédulo isso, gente. Olha só, vou colocar em loop aqui pra vocês verem como foi a reação. Olha aí. Miguel! Gente, não dá pra aceitar. Não dá pra aceitar. Isso foi uma atitude de bandido. Atitude de bandido. O cara que fez isso é um bandido. Ele não merece pisar em nenhum campo de futebol. Em nenhum campo de futebol. Essa atitude ela tem que ser repreendida por todos, independente se você torce pro Paysandu ou não, independente se você torce pro Amazonas ou não. Essa atitude tem que ser repreendida de todas as formas. Em nota, o Paysandu Esporte Clube repudia veementemente as agressões praticadas de forma covarde contra o atleta Nailor e também contra o preparador físico Tomás Lucena durante o segundo tempo da partida entre Amazonas e Paysandu. Nailor foi atacado com um soco pelas costas na região do nariz. O zagueiro será submetido a exames para verificar se houve fratura no local onde ocorreu a agressão. Paysandu também reitera que jamais irá coadunar com quaisquer atos violentos e não vai medir esforços pelo seu departamento jurídico para que, ao final, os responsáveis sejam punidos pelas autoridades competentes. E pelo ronco da cuíca, pelo jeito, é o que vai acontecer. Porque olha só a súmula. Coloca a súmula da arbitragem. Aos 45 mais 12 de acréscimo do segundo tempo, houve uma confusão generalizada na entrada do túnel de acesso aos vestiários, onde a partida foi paralisada. Pois na saída do atleta expulso da equipe do Paysandu, o número 29, o senhor Leandro Alves de Carvalho, o mesmo estava sendo conduzido pelo seu companheiro para o vestiário, o Nailor. E aí, o de número 31, né, onde o atleta relata que foi atingido com um soco desferido pelo presidente do clube do Amazonas, o senhor Wesley Couto. Relato também que foi confirmado pela comissão técnica do Paysandu, o atleta atingido apresentou um sangramento intenso na região do nariz e na boca. O mesmo foi atendido pelo médico da sua equipe. Informe que a equipe de arbitragem não presenciou o fato. A equipe do VAR fez uma busca nas imagens para identificar os envolvidos, porém, nenhuma das câmeras mostra o incidente. Após o controle da situação, a partida foi iniciada normalmente. E aí depois, quando acabou o jogo, já dentro do vestiário da arbitragem, o presidente do Amazonas, o senhor Wesley Couto, forçou a porta do vestiário na tentativa de invadir, desferindo chutes e socos na porta, sendo que o mesmo não conseguiu entrar. Continuou com xingamentos, proferindo palavras grosseiras. Abre aspas. Seu baiano preguiçoso, seu vagabundo, safado, quem manda nessa porra aqui sou eu. E tu não vai sair daqui. Após alguns minutos,
o mesmo desistiu da tentativa de arrombamento da porta e se retirou do local. Ou seja, esse presidente do Amazonas é um covarde. Ele é um covarde. Ele só se encoraja quando tá no meio da turma. Depois afina. Eu conheço muita gente assim. Agora, de fato, o que a gente tem que repreender nessa situação são essas agressões, cara. Isso é inadmissível, cara. Bota de novo na imagem aí o estado do Nailo. Essa imagem foi gravada pela assessoria do Paysandu. Cara, isso não dá pra aceitar. Não, é inadmissível que isso aconteça. Independente do time, gente. Independente do time. Isso é uma vergonha. Já não basta a vergonha da arbitragem que, enfim, fez esse carnaval todo no jogo de hoje. Aí ainda me vem o presidente do Amazonas, o mesmo da polêmica dos 15 milhões. Não esqueçam, hein? Não tenham memória curta, pelo amor de Deus. O cara tem uma bronca tremenda lá no Amazonas com esse negócio de emenda aí que ele recebeu. Entendeu? O mesmo que fez isso. E olha só, pra vocês terem a ideia da gravidade do negócio, olha só aí essa imagem. Essa é a outra imagem que a gente tem. Essa imagem foi do Bruno Rodrigues. Olha o rastro de sangue, gente. Isso é sangue. Cara, é uma vergonha isso. Sinceramente. Enfim, o Paysandu venceu, tá com 4 pontos na competição, mas não dá pra aceitar que um cara que é presidente de um clube profissional tenha esse tipo de atitude. Por mais que supostamente ele tenha sido provocado, que eu acho que não foi o que aconteceu. Eu acho que tem que parar com esse negócio de achar normal essas agressões, essas coisas que acontecem dentro do campo. A gente não pode mais aceitar esse tipo de atitude. A gente não pode mais aceitar esse tipo de situação. Essas situações vergonhosas. Essas situações que só tiram o brilho do futebol. Poxa, a gente teve um Brasil e Bolívia aqui em Belém que foi um espetáculo. E aí acontece uma situação dessa forma, sabe? Ainda mais partido de um cara que tinha que dar exemplo, mas que pelo visto ele não dá exemplo nem lá na terra dele, nem lá no estado dele. Aí é complicado, sabe? Você ter que passar por atitudes de uma pessoa covarde, de uma pessoa bandida, de uma pessoa pilantra, porque é isso que esse presidente do Amazonas é. Pela forma como ele agiu. Porque um dirigente de clube de futebol profissional, ele não pode agir dessa forma. Isso aí é um desrespeito. Pro futebol. Atitudes como essa, olha só aí. Miguel! Pra não dizer que eu tô mentindo, tá? Pra não dizer que eu tô mentindo, porque ainda vai ter gente aparecendo nos comentários dizendo que, eu tô, sabe, levando muito a sério uma situação dessa. Não, gente, isso daí foi tudo verdade. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo agora. Eu não ia gravar nada, sabe? Porque o meu canal não é pra isso. Mas foi tão absurdo isso, foi tão lamentável isso, que eu decidi gravar, tá? Eu decidi gravar e falar pra vocês, até pra entenderem como foi o fio da meada. Mas, de verdade, é triste. É triste demais uma situação dessa. Triste, vergonhosa, humilhante. Nós já estamos numa região em que pouco nosso futebol vence. A região norte é uma região muito desvalorizada. Tanto que as nossas equipes só estão até a Série C. E ao invés da gente se ajudar, acontece isso. Aí, sabe, ainda tentam forçar uma rivalidade para Amazonas, sabe? Mano, isso é a coisa mais idiota que vocês querem fazer.
Vocês que torcem para os times do Amazonas, vocês têm que se preocupar em cobrar os dirigentes de vocês para que os times consigam subir, consigam melhorar nas competições. E não se preocupar com o Paysandu, com o Remo, com os times daqui. Aí agora tá aí, bonito pra cara de vocês, o que o presidente do Amazonas fez. Sabe? Eu volto a dizer, é uma atitude de bandido. É uma atitude de bandido. Pra mim, esse cara tinha que ser banido. Ele não pode mais pisar em nenhum campo de futebol e tem que responder criminalmente pelo que ele fez. Eu não tenho dúvidas que o departamento jurídico do Paysandu vai fazer alguma coisa sobre isso. Eu pouco falei sobre a arbitragem. De fato, a arbitragem fez um monte de cagada. Mas essa situação aí desse dirigente foi muito pior. Bom, se você puder apoiar o canal RS Live Esportes, você pode se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sininho da notificação, não perder nada dos nossos conteúdos. Nosso clube de membros está aí apenas R$ 7,99 por mês e você colabora diretamente com o canal. Espero que ele não apareça aqui para querer me agredir também, só isso. Eu vou te contar, rapaz. Olha, não dá para levar a sério uma pessoa dessa. Enfim, forte abraço para você e até a próxima.